Bom dia, Rotina Real! Ai, que saudade que eu tava de falar isso, gente! Vocês sabem que no nosso calendário, todo primeiro sábado do mês tem encontro para as compradoras do Planner de 2025. Então, desde janeiro, a gente está numa agenda de todo primeiro sábado. Estamos aqui falando sobre um tema importante, votado pelas participantes, sobre organização de rotina, agenda, produtividade, o que é a rotina de uma mulher, né? A gente está o tempo todo aqui equilibrando tantos pratinhos. Mas hoje, especificamente, a gente decidiu fazer esse encontro porque está chegando a minha estação favorita e vocês, quem já acompanha há mais tempo sabe, né? Não vou me fazer de rogada aqui, que é a primavera. Pelos encantos todos da natureza, as flores chegando, os passarinhos namorando, a gente mais animada depois de um período de inverno, mas principalmente porque essa é a época do ano propícia em que a natureza lá fora nos convida a purificar o corpo, a mente, e aí sim começar um novo ciclo, limpinho, tranquilas. E para o encontro de hoje, eu tenho uma convidada muito especial, que é minha parceira nesse projeto, mas hoje ela vem de um outro lugar, né, Jaqueline? Bem-vinda, Jaque. Bom dia, gente. Saudade também de aparecer aqui, né? Acho que foram 2 sábados, né, que eu não consegui vir devido ao trabalho, mas a gente consegue aí equilibrar os pratinhos muitas vezes, né? E eu estou muito feliz, muito obrigada a todo mundo que compareceu, que tirou esse tempinho para estar aqui com a gente. Hoje eu vim também desse outro lugar para compartilhar um pouco dessa caminhada, né? Porque acho que o mês de agosto, além dele ser um mês longo pra caramba, é um mês que muitas vezes acontecem muitas coisas, né? E esse ano, para mim, foi um ano assim que aconteceram coisas muito boas, né? Coisas que dá pra gente fazer uma mudança na vida em um mês. Então, foi uma vida toda em um mês só. Para quem não me conhece, eu tenho uma marca de cosméticos naturais, de produtos de bem-estar, que é a Estera. Então, é justamente trabalhar nisso, né? Trazer as ferramentas. A Ana traz as informações sobre como a gente ter essa vida mais gostosa e eu trago algumas ferramentas que fazem com que isso também seja possível. Então, hoje a gente vai compartilhar um pouquinho aí dessa mudança de estação. E aí, Ana, eu posso compartilhar um pouquinho de como é que foi para mim esta mudança, esse mês? Ou você queria dar mais alguma introdução? Pode, não. Inclusive, é bom a gente começar desse princípio, porque a Jaque, durante o mês de agosto, esse mês longo, cheio de trabalho, aquele começo do segundo semestre, depois de férias escolares, ela tem 2 filhos pequenos, né? Então a mãe tá daquele jeito. Ela decidiu fazer um processo de purificação. E eu acompanhei aqui como, assim, não como terapeuta, mas como amiga, né? E audiência também, porque ela compartilhou muito legal, assim, todo o processo dela. E o mais interessante disso tudo foi ver a caminhada, a jornada, né? Que não é linear e é real, verdadeira, de uma pessoa que tem todas as coisas para fazer, uma agenda complexa, de autônoma, empreendedora, ela produz produtos físicos, então quem trabalha com comércio, né? Comércio digital, que é o caso dela, mas com produto físico também, sabe que tem assim uma logística complexa, né? E vê-la fazendo tudo isso, eu pensei, cara, se a Jaque consegue, qualquer pessoa consegue. Assim, ela é das pessoas mais ocupadas que eu conheço. Então, Miguita, eu queria muito mesmo que você compartilhasse, para a gente começar a partir de uma experiência real, tá? Então, traz para a gente como que foram esses 30 dias aí, porque depois a gente vai fazer a conexão da purificação de primavera. Bom, eu tenho, desde a nascença, algumas restrições alimentares. Então, é algo que, assim, agora, depois de 39 anos, né? Na verdade, assim, desde antes eu venho tentando cuidar, entender melhor essa questão da alimentação. A gente vai passar, de vez em quando vai passar uns vultos aqui, tá? Normal. Vida real. Mas, desde sempre, tentei me entender melhor com essas minhas restrições. E a gente sabe que muitas vezes algumas informações não são tão acessíveis. Hoje, graças a Deus, são muito mais acessíveis do que antigamente. Então, eu venho num período de praticamente 5 anos de estudo, foi quando eu conheci o Ayurveda, então comecei a entender melhor essa questão de alimentação. E aí, chegou este ano, eu precisei falar, não, eu preciso, de fato, fazer uma mudança real para parar de sentir desconforto, né? Então, determinadas coisas que eu comia já não me fazem bem. E aí a gente junta com o ritmo de trabalho acelerado, aí gera uma gastrite. Aí chega um momento onde a menstruação já começa
a falhar, né? Então, ainda investigando se é uma perimenopausa, então começam a surgir determinados quesitos de saúde, e chega uma hora que você fala, é, preciso cuidar, porque a gente vendo, né, um pouco do Ayurveda, a gente sabe que a doença vai se instalando aos poucos com os hábitos alimentares, com os hábitos também de vida que você tem, e se a gente não cuida, eles se instalam e geram a doença, né? E viver bem, para mim, é um dos pilares da minha vida que eu quero levar muito a sério. Então, comecei a buscar esses cuidados, né? Tanto para cuidar da gastrite, quanto para cuidar da alimentação. E aí, agora a gente está vendo essa questão de hormônios. Então, chegou um momento que eu comecei a procurar médicos, enfim, fazer exames. E eu estava com muito refluxo, então, dependendo do que eu comia, às vezes comia alguma coisa mais de açúcar, já me dava um refluxo, uma dor. E aí, foi quando, em agosto, uma amiga minha, final de julho, na verdade, uma amiga minha que também está nesse processo, né, desse cuidado, investigação de saúde, ela me apresentou o perfil do Dr. Pedro Andrade, que ele trabalha com genética, né, epigenética, que olha mais a fundo, né, as nossas predisposições a algumas doenças e já instaladas, né, através da genética. E ele fez um agosto saudável, que é 30 dias sem açúcar e 30 dias com atividade física. Lá, é tudo que eu estou buscando, né? Deixa eu E aí, falar uma coisa só sobre isso. O que não era um grande desafio para você, sim, porque já é uma pessoa que não faz um consumo exagerado de açúcar e já pratica atividade física regularmente. sim, Isso que é interessante, porque mesmo a Jaque, assim, eu conheço ela, acompanhei a Jaque há muito tempo no processo terapêutico dela e tal, ela já é uma pessoa com hábitos muito melhores do que a média das pessoas, que não estão tão conscientes com relação à saúde, alimentação, que não pensam tanto na longevidade, no bem-estar. Então, para ela, açúcar e atividade, né, cortar o açúcar e atividade física, tava moleza, né? Sua vida. O que você e fez? aí, né? Como eu quis incrementar, colocar uma pitadinha a mais ali. Eu tinha passado, né, pela nutricionista, eu falei dessa questão de estar me sentindo inchada, estufada, né, com esse refluxo. E ela tinha comentado, ela falou, ó, então vamos tentar tirar o glúten e ver como você se sente, né? Eu também tenho, né? Já no pacote, né? Também tenho um problema no joelho, né? De condropatia, então, dependendo do momento, do dia, do clima, ele dói, né? Constantemente. E aí ela falou, pode ser que melhore também, né? Então, eu juntei o último ao agradável. Então, já juntei as orientações da nutricionista e já juntei esse desafio aí, digamos, do Dr. Pedro. E eu falei, não, agora eu vou levar a sério. E aí, quando a gente também coloca um compromisso público, né? De postar todos os dias, de você se comprometer a tirar as fotos, postar, acho que a gente também começa a ter esse incentivo a mais do que só fazer sozinha. E aí, muitas amigas também vieram nesta mesma onda. Então, a gente montou um grupinho lá de agosto saudável e aí a gente ia falando, estou sentindo isso, nossa, estou sentindo falta disso. Então, esse grupo para se apoiar, ele também é muito bom. E o que eu percebi? Na primeira semana é sempre uma semana mais difícil, por mais que eu já tivesse com muitos alimentos que eu já não como, que eu já tivesse, né, vários hábitos, sempre tem algo que pega ali, né? Sempre tem algo que você sente um pouco mais de falta. Eu senti a falta, não de doce propriamente dito, mas eu comecei a sentir falta de bolo. Eu faço muito bolo aqui em casa, então tirei isso, então eu já senti um pouco mais de falta. Então, a primeira semana foi essa adaptação, né, um pouco mais difícil, um pouco mais puxado, né, para você começar a entender de fato, né, o que o seu organismo está pedindo. E já na segunda semana, na primeira semana já pensei em desistir, né, por muitas coisas que vão acontecendo. O próprio intestino vai trazendo alguns desconfortos diferentes, mas aí você começa a passar a semana, chega na segunda semana, você já começa a sentir algumas melhoras. Na terceira semana, você fala, gente, alguma coisa mudou. Comecei a sentir um pouco mais de foco. Então, essa questão de tirar o açúcar e o glúten, eles trazem um pouco mais de botamento para a mente, né? Então, eu comecei a sentir um pouco mais de foco. E aí, na última semana, eu comecei, de fato, a perceber o quanto muitos alimentos que a gente coloca no nosso dia a dia, eles fazem, de fato, com que a gente fique mais lenta, que a gente fique mais compulsiva em algumas coisas, né? Eu sempre fui a do docinho depois do almoço e já tinha essas restrições do docinho, para mim ninguém mexe no meu doce, né? Mas eu percebi o quanto muitas vezes a gente age por impulso, a gente come por impulso, por emoção, né? Acabei o trabalho mais cedo, vamos dar uma volta ali no shopping, pega um docinho. Então a gente começa a rever um tanto de coisas que a gente tem no nosso dia a dia, né? Então, a gente começa a reconstruir
e observar de fato o que a gente precisa ou o que a gente de fato age mais automaticamente, né? Então, isso me ajudou de fato a repensar muitos hábitos que eu tenho, repensar o que de fato eu quero voltar para a minha rotina, para o meu consumo. Então, parece coisa pouca, mas a alimentação ela influencia demais no seu comportamento, demais, demais, demais. E quanto mais a gente consegue entender o que faz bem, não é sobre tirar as coisas, é sobre entender o que o seu corpo consegue, entre aspas, performar melhor, né? O que o seu corpo consegue sentir melhor e o que ele aflora a partir disso. Então, acho que um grande aprendizado que eu tive foi exatamente isso, nessa questão comportamental. E aí, a partir disso, o que fazer depois disso? Porque muitas vezes quando a gente entra, né? Eu não gosto nem de falar que é uma dieta, mas que é uma mudança, né, de hábito. Mas quando a gente tem um período ali, dessa limpeza do corpo, de tirar o que está em excesso, e aí você passei esses 30 dias, e aí eu me perguntei, tá, o que eu farei depois disso, né? Então, é a questão da gente entender o que de fato você vai manter, que faz sentido para você, e o que você pode repensar para melhorar. Então, até nessa questão da nossa purificação, que a gente quer falar um pouco hoje, é justamente a gente entender essa mudança da estação, o que ela pede de diferente, que cada estação ela pede algo diferente da gente, e o que então a gente colocar para potencializar ela, e o que a gente tirar, às vezes temporariamente, que pode fazer com que a gente se sinta mal dentro dessa estação. Então, acho que, resumindo aí, foi um pouco disso, né? De entender essa nova vida, de como construir uma nova vida a partir desses ensinamentos. Muito bom. Olha, eu sempre fico animada quando eu escuto um depoimento dessa natureza, porque eu já acompanhei centenas de pessoas em processos de limpeza e purificação. Inclusive, teve um tempo atrás, eu não sei agora, porque eu não estou acompanhando tanto redes sociais, mas que o Ayurveda era visto muito como uma ferramenta de detox, né? Ah, detox ayurvédico, detox, nananã. E as pessoas associando muito isso à perda de peso, porque, é claro, acontece naturalmente. Inclusive, você, assim, você deu uma secada absurda, né? Assim, se a gente pegar a foto. 4 quilos. 4 quilos. Porque o que acontece? A alimentação ayurvédica ela é uma alimentação extremamente nutritiva, ela vai nutrir seu corpo, você vai conseguir comer alimentos naturais, inclusive não há limitação de quantidade, o que é diferente, por exemplo, de algumas dietas de restrição calórica, né? Então, por exemplo, tem a receita do Khichari, vai comer um arroz com legumes, uma lentilha rosa, você pode comer o quanto você quiser, até a saciedade do seu corpo. Então, é um olhar realmente assim muito gentil, muito generoso com o corpo, que vai promover uma série de equilíbrios. Então, a alimentação, ela acaba se transformando como uma das ferramentas que vai conduzir o seu corpo a se restabelecer, a se reequilibrar. Tem a questão intestinal, que você trouxe, né, os desconfortos que não são típicos de um comportamento dietético, porque, de novo, aumenta-se bastante o consumo de fibras, uma alimentação extremamente nutritiva. Então, o primeiro comportamento que eu observo daqui é o corpo se está retendo, se é uma pessoa que já tem um comportamento de prisão de ventre, que não consegue fazer as eliminações com certa frequência, tem um primeiro momento de prende, solta muito, e depois, foi o que você relatou comigo também, a gente está no ambiente seguro, eu vou falar aqui das suas intimidades, passava alguns dias, às vezes, sem evacuar. Mas por quê? É uma alimentação tão nutritiva que tudo que entra é absorvido pelo corpo. E aí não sobra resíduo, resquício, coisas para serem eliminadas no meio do caminho. Então, realmente, é um processo de nutrição muito complexa, é um processo de limpeza muito complexo, e que você fez numa época que eu diria que é uma das mais desafiadoras, porque você estava com um mês inteiro de fim de inverno. Então, durante agosto, a gente teve, pelo menos aqui, né, São Paulo, estado, eu não sei onde todo mundo que está assistindo, mas a gente teve dias de frio severo, o que é mais difícil para fazer processo de eliminação, porque no frio o corpo quer o quê? Reter. E outras coisas que são mais difíceis de serem feitas em agosto do que agora com a entrada da primavera. Porque quem está aqui há mais tempo, lembra que a natureza, ela vai trazer uma condução para a gente conseguir fazer alguns processos. E quando a gente coloca o nosso comportamento sobre um vetor de condução natural, a gente consegue atingir resultados muito mais potentes. Isso é muito interessante em termos de esforço, porque você está usando um recurso natural, o clima lá fora, para conseguir fazer essa eliminação. Eu até compartilhei nos meus stories essa semana que a gente começou a sentir os dias esquentarem. Então, a gente teve uma semana de temperaturas mais quentes, porém, variação térmica alta.
15 graus no mesmo dia, dia que começava com 14 graus, terminava com 29. Tivemos dias assim durante essa semana. Ontem à noite, aqui em São Paulo, houve uma virada de tempo, o clima já está bem mais frio do que ontem, eu estava de regata e short, o dia inteiro foi assim que eu trabalhei. Então, essa variação térmica faz com que o corpo esquente, esfrie, esquente, esfrie, e isso causa uma movimentação peristáltica no nosso organismo. Porque a variação de temperatura vai trazer esses picos, alto, baixo, alto, baixo. E isso causa o quê? Movimento. Então, quem tiver a inteligência, a clareza, o comprometimento de usar a estação a favor para fazer essa limpeza, tem muitos benefícios. E vocês sabem também que todo ano eu faço as lives das estações, né? Inclusive, quem for no meu YouTube, lá, @AnaMarchini, vai ter as lives da primavera do ano passado, que tem muito conteúdo interessante, que dá para aprofundar muito sobre a temática de primavera. Mas para essa vez, a gente quis trazer alguma coisa diferente. Por quê? Informação, vocês podem ter o quanto vocês quiserem, né? Vocês têm o meu canal no YouTube, tem muita gente legal falando sobre Ayurveda, né? O Dr. Pedro Andrade é um deles mesmo, que é bem entusiasta também dessa medicina milenar. Mas o que eu sinto falta de ver, e é uma coisa assim que eu tenho buscado muito, é trazer oportunidade de execução. O que você pega desse conhecimento e como você executa de maneira autônoma na sua casa? Porque foi o que você fez, né, Jaque? Você pegou o conhecimento, e eu acredito ainda aqui no caso do Dr. Pedro, eu não acompanhei os bastidores, mas eu não sei o quanto que ele prestou orientação durante esses 30 dias. Não teve. Eu acho que eu consegui fazer essa redescoberta, né, da minha alimentação muito das informações que a gente tem, né, do Ayurveda, de observar o clima, né, e como é que eu estou me sentindo para fazer a alimentação um pouco mais líquida, um pouco mais assada. E ali eu consegui entender o que para mim, o que eu gosto de comer. Então, eu criei pratos que não foram restritivos, né, eu até comi muito mais do que eu estava acostumada a comer, né, então, foi o que me ajudou, de fato, a entender melhor a minha alimentação, não restringir. Muito bom. E é justamente isso. Você foi e teve êxito por uma questão de força de vontade, de conhecimento e de propósito. Você entendeu que você precisava entrar nisso e precisava colher os frutos dessa limpeza que vocês fizeram no Agosto Saudável. Mas quanta gente não deve ter ficado no caminho? Porque 30 dias é um período muito longo. Eu já acompanhei e orientei processos de 3 dias, de 7 dias, de 9 dias, de 15 dias, de 21 dias, de 30 dias. E quanto mais longo o processo, quanto mais tempo, maiores são as dificuldades. Porque, claro, as pessoas, é difícil sustentar processos muito longos, né? Porque realmente é uma mudança de hábito, de rotina, de estilo de vida. E a pessoa está a fim de mudar, ela está dentro de um processo. O mundo todo está caminhando normalmente, puxando essa pessoa para os hábitos antigos, para os comportamentos antigos, para os compromissos antigos. E isso dificulta muito a execução e o êxito do resultado, né? Meu marido até um dia chegou para mim e falou: "Ô, Jaque, pega aqui meu cartão, passa ali, que a gente tem shopping aqui perto, né? Passa ali no shopping, na Calunga ali, compra um docinho pra gente." Eu olhei pra ele e falei: "Você tá zoando com a minha cara, né? Você tá falando sério, né?" Que dia que ela volta? Que dia a Jaqueline volta? A Rafael tá com saudades. É isso. Então, realmente, o processo, quanto mais dias ele tem, mais desafiador ele é. Porém, como você bem trouxe, fazendo poucos dias, 7 dias, já é possível ter resultados incríveis, porque realmente esses 7 dias são os dias do choque. São os dias de você, cara, me xingar todos os dias da sua vida. Lá pro 6º dia você vai estar me amando de novo. Então, é assim que acontece, tá tudo bem. Mas é um processo de resultados muito, muito, muito expressivos num curto espaço de tempo, levando em consideração que temos a natureza trabalhando ao nosso favor. Então, qual é o cerne do nosso encontro? Vamos fazer uma proposta para uma purificação de 7 dias, que vai ser para as clientes do Rotina Real Planner, mas também para toda a nossa comunidade. E isso é o que me alegra mais, porque eu acredito muito fortemente em todos os benefícios que uma purificação pode trazer. E como eu sei que aqui a gente só tem mulher maravilhosa, que está se esforçando muito para dar conta de tudo, eu quero muito, muito, muito que vocês consigam fazer um processo que seja gentil, que seja curto, que tenha acompanhamento, porque eu estarei pessoalmente acompanhando todas vocês, para a gente fazer essa purificação de primavera. Ah, Aninha, por que não vai ser de 14 dias, 21, 30? Porque eu quero que
seja completamente experimentado e que vocês sintam êxito. E não quero também que quem não conseguir os 7 dias, ou os 14, ou os 21, se sinta frustrada. Então, sabe assim, fazer o mínimo para sentir o resultado? É isso que eu quero. E aí, quando eu estava conversando com a Jaque, muito inspirada por toda a trajetória dela e tal, a gente até pensou, será que a gente não faz de 2 semanas, 14, 15 dias? Realmente aí dá para ver muito resultado, né? A hora que... Mas a gente achou que pudesse ser muito desafiador. Como o lance aqui é execução e resultado, fechamos em 7 dias, tá bom? Então, durante esses 7 dias, vai haver todo um acompanhamento, um pré-acompanhamento. Então, a gente vai disponibilizar uma lista de produtos da alimentação. Vão ter produtos da Esthera com um preço, assim, incrível, que a Jaque conseguiu formatar para vocês, junto com a seleção que eu fiz. Aí eu fiz uma seleção de produtos, eu peguei os melhores produtos da Esthera, né? E, assim, produtos naturais, bons princípios ativos, coisa natural. Então, eu falei, Jaque, são esses os produtos que eu quero aqui na lista. Sei lá, tava dando R$ 400 a coisa. Aí ela fez um bem bolado lá. Quanto que vai ficar esse kit, amiga? Você não tem aí? Eu tenho aqui, porque eu fiquei até chocada com... Tá muda. O kit com os produtos da Esthera, É. ele sairia de 288, ficaria por 166,25. É. Então, assim, ela fez um bem bolado. Os produtos que eu selecionei eram produtos que tinham embalagem maior. Então, esse kit é produto que nem existe, na verdade, né? Porque você tem água de rosa, por exemplo, que só tem frasco grande, o spray também de foco, que só tem frasco maior e tal. Então, ela fez uma elaboração para a gente conseguir ter os produtos que vão sustentar essa reprogramação. Da minha parte, eu vou oferecer o acompanhamento pós-purificação também com desconto. A minha consulta hoje está 597, ela vai para 497 para quem estiver aqui na purificação. Agora, quem ficou até agora vai saber, vai perguntar, gente, quanto que tá essa purificação? E agora é a hora que vocês caem da cadeira, tá bom? R$ 47. Por que esse preço ridículo de barato? Porque a gente quer que vocês participem. A gente quer que vocês participem e que vocês vejam o resultado disso. R$ 47 é um valor simbólico, porque já está comprovado cientificamente que quando a pessoa paga, ela se compromete. Então, por esse preço é basicamente fazer de graça. Mas a gente não vai fazer de graça porque a gente quer que vocês paguem um preço e vocês honrem esse preço. Bom? E a questão também, né, a primavera, como ela tem muito... A gente no inverno, a gente fica, né, por exemplo, com muco, né, às vezes cristalizado aqui dentro da gente. E quando a gente começa a entrar na primavera, isso começa a derreter, que é o que a Aninha falou mesmo, dessa questão da gente de movimentar, as toxinas vão movimentando, e a primavera, ela é uma forma mesmo de detox do corpo naturalmente. Então, ela quer que saia, né? O que está aqui de toxinas, o que está aqui, né, no intestino, no estômago, enfim, no organismo como um todo, ela precisa sair. Então, o corpo, ele já tem essa exigência dessa purificação, né? Essa exigência de cuidado. Então, o que a gente vai perceber muitas vezes é que a gente entra nessa estação, a gente já começa com as ites, a Ana tá com a filhinha dela também, Dodói, o meu filho também, a Zélia também, já tá com a gargantinha, tá com bastante muco, com tosse. Então, a gente já começa a perceber na saúde essa questão mesmo, né, de estar com mais ites, né? E na pele também, isso se concretiza como aparecimento de mais cravos, mais espinhas, a pele um pouco mais desvitalizada. Então, quando a gente começa a perceber como a gente pode pegar algumas ferramentas que fazem essa limpeza no corpo, o quanto a gente consegue manter um pouco mais a saúde nessa estação, né? Então, todo esse programa que a gente propôs, mesmo sendo de uma semana, ele traz muita vitalidade para a gente. A primeira semana, por ela ser um pouco mais desafiadora, ela de fato exige um pouco mais da gente. Então, fazer essa primeira semana, principalmente com acompanhamento, isso vai fazer com que seja possível, muitas vezes, até vocês continuarem nesse processo, até 15 dias, enfim, a gente sente muito a eliminação no corpo, né? A gente sente, muitas vezes, o inchaço, que não faz parte da gente, sair nessa primeira semana, né? E aí, eu percebi muito no meu processo, né? Na primeira semana, eu senti já que eu desinchei muito. Então, é realmente esse processo da limpeza que a gente vai proporcionar para vocês, né? E aí, cabe a vocês entender o que faz sentido de continuar ou não.
Então, essa oportunidade que a gente está abrindo é justamente a porta de entrada, né? E que traz, de fato, uma diferença muito grande na questão de você sentir a pele muito mais bonita, você sentir o corpo muito mais leve. A leveza que eu senti, assim, é algo, assim, indescritível. Então, pele, corpo. E a questão de mente também, porque a gente elimina não só do corpo, o que a gente ingere, o que a gente coloca na pele e o que a gente ingere, isso faz diferença também para a mente. Então, quando a gente tira esses excessos que não tem que estar com a gente, o corpo fica limpo e transpira saúde, né? Então, a gente tem esse processo vivo dentro dessa uma semana. Então, é algo, assim, muito benéfico da gente entrar e fazer, se propor, pelo menos, esse começo para sentir um pouco mais desses benefícios e que a gente acaba colhendo no restante da estação, que tende, de fato, a trazer muitas doenças, né, muitos desequilíbrios na nossa vida, né? Exatamente. Mas sabe que uma coisa que você estava falando, e eu fiquei pensando aqui, a questão das crianças, né? Crianças sofrem muito, elas estão na fase cafa da vida, então já é uma época da jornada de vida mesmo que tem um acúmulo a mais de tecidos, de fluidos, porque elas estão crescendo, então elas têm esse acúmulo para depois poder expandir. E essa purificação, ela é tão natural e ela é tão limpa que ela pode ser feita para a família toda. Então, você pode aplicar esses conhecimentos para as crianças, para o marido, que alguns têm uma resistência maior, para você mesma, para os seus pais. Então, assim, de 2 aninhos, 1 aninho, até enquanto estiver vivo, as pessoas podem fazer essas práticas que são muito benéficas. E não é uma coisa que pontualmente você vai fazer. O protocolo de 7 dias, ele é um protocolo de limpeza que pode ser feito a qualquer tempo, em qualquer época do ano. Então, sentiu o quê? Que o corpo está um pouco mais embotado, um pouco mais congestionado. A qualquer momento, o ano inteiro, esse protocolo pode ser feito. Então, a ideia é trazer o conhecimento e a prática para que vocês ganhem autonomia. O meu trabalho, ele é todo baseado em autonomia. Eu não sou a pessoa que quero criar meios de tornar as pessoas minhas reféns. O que eu mais quero e o que eu mais prezo, isso como valor pessoal mesmo, é a liberdade individual. Eu vejo que quanto mais livre a gente está, melhor a gente consegue transitar pela vida. Então, você ter a liberdade de um corpo saudável, você ter a liberdade de uma mente limpa, a liberdade de com quem você vai se relacionar, como você vai se relacionar com as pessoas, como você vai consumir, o que você vai comer. É tanta coisa que está relacionada ao modus operandi limpo ou embotado, que assim, é só experimentando a limpeza que você vê a diferença sobre o contexto em que a maior parte das pessoas está vivendo, que está vivendo num modo execução, assim, na verdade, um modo cego, né? Eu até perguntei esses dias, como você está sentindo aí, né, a sua vida? E as pessoas falaram, cara, eu nem sei, nem estou prestando atenção nisso. Como que você não está prestando atenção? A forma que você está vivendo, é a sua vida, são seus dias, é a maneira como você se relaciona com a sua família. Então, é muito importante, e quanto mais limpa, quanto mais centrada, quanto mais equilibrada, melhor a gente vai viver, vai oferecer tudo, né? O nosso trabalho, a nossa atenção. Você falou sobre foco, né? Atenção. Quanta atenção está dispersa, mas é isso, uma cabeça cheia. Então, fazer uma limpeza dessa natureza vai com certeza melhorar demais. E como eu não estou aqui para só fazer pitch de vendas e deixar vocês saírem com gostinho de quero mais, é uma outra coisa também que eu tenho muito claro para mim, que o ganho financeiro ele é consequência de um trabalho bem feito. Então, antes de tudo, eu quero muito poder entregar para vocês informação de valor, informação selecionada também, porque eu falei, tem muita gente legal, mas tem muito picareta, tem muito conteúdo que, nossa, vai usar realmente o Ayurveda como um processo de detox para emagrecimento, e não é esse o objetivo. Sim, você falou essa questão, eu ia justamente comentar sobre isso, né? Porque a gente muitas vezes busca nessa questão do emagrecimento mesmo, antes de olhar de fato a saúde. Eu não cheguei a me medir quanto eu estava antes, eu vi peso porque eu senti essa curiosidade, eu nem ia me pesar, mas assim, né, pensei, deixa eu ver quanto foi, né? Mas eu não cheguei a fazer medida de nada, justamente para isso, porque hoje a gente está nessa cultura da magreza extrema, que a gente está vendo que está voltando, e a gente está vendo também muitas pessoas buscando alternativas muito rápidas para esse emagrecimento, e que não necessariamente tragam uma saúde, né? A gente tem esses medicamentos que hoje em dia a gente está vendo, mas algo que eu ouvi da minha professora de Ayurveda, né, que ela falou que conversou com o dono de desses remédios que são usados hoje em dia para um emagrecimento rápido.
não existe ainda o que vem de consequência depois desse uso. Então, está sendo testado na população, e a população daqui a alguns anos dirá, com a sua saúde, quais são os efeitos colaterais, né? Então, isso é muito grave. Então, quanto a gente conseguir, de fato, fazer algo que traga saúde e prevenção de doenças, mais a gente vai conseguir ter uma longevidade, né? Hoje, a minha busca é essa, é eu conseguir me locomover sem ter ninguém precisando ajudar a levantar, a sentar, tomar banho. Hoje, eu quero também buscar essa questão de uma alimentação melhor para eu me sentir bem comigo mesma. Então, isso que é bom, a gente também quer transmitir para vocês, a gente quer criar essa consciência, né, em cada uma de vocês, para que de fato a gente consiga ter um bem-estar real, não um bem-estar temporário. Perfeito. E é isso através de coisas que a gente já faz no dia a dia, que é diferente de, vou ter que mudar a minha vida inteira, o meu contexto, para conseguir atingir algum resultado. Então, assim, você come todo dia, só que você vai comer a coisa certa para conseguir fazer essa limpeza. Você se hidrata, eu espero que bem, todos os dias, mas aumentar um pouquinho a temperatura da água morna já vai trazer esse benefício. Inclusive, esse negócio da água morna, eu tô recebendo alguns directs bem engraçados, as pessoas falando, mas o que é isso? Por que água morna? E o grande benefício da água morna é, quando você ingere um líquido na temperatura mais próxima do você consegue preservar o fogo digestivo na visão ayurvédica. Então, você está com o seu Agni bem preservado, e quando chega essa água morna, ela ajuda nos movimentos peristálticos do intestino, na eliminação da toxina que já está colada na parede do estômago-intestino. Então, para todas vocês terem essa maravilhosa experiência transcendental que é lavar louça, quando a gente pega uma água, assim, uma louça bem engordurada, ou aquele finzinho de pia, e tem bastante gordura, o que a gente faz? Coloca uma água morna e ajuda a dissolver junto com o detergente, né? Então, a gente vai usar elementos adstringentes, que é o mesmo efeito do detergente, junto com uma temperatura de água interessante, para conseguir fazer a eliminação. Vão ter também os alimentos leves, os alimentos frescos, sabores amargos, as folhas, né, verdes escuras também, que são esses elementos adstringentes aqui dentro das receitas, frutas frescas. Então, é um tipo de alimentação muito gostoso de fazer, que eu falo às vezes quando eu estou em processo, assim, eu faço com muita frequência, tá? O protocolo de 7 dias eu faço, nossa, pelo menos uma vez a cada 2 meses aqui em casa. E aí, o meu marido e minha filha já até acostumaram, assim, então eles fazem muitas vezes algumas refeições comigo. E aí, quando eu como, eu falo, gente, vocês estão percebendo como eu tô mais linda hoje? Eu como a primeira colherada e falo, olha como eu tô mais linda. Porque é uma coisa, uma vida, um prana, que a gente sente uma energia boa, assim, de dentro para fora. Então, a gente vai falar sobre alimentação, sobre a hidratação com água morna, com o chá, que a gente vai usar esse chá Agni da Estera, que é um blend de especiarias e ervas muito propício para conseguir ativar mais o fogo digestivo também, sem causar os efeitos desagradáveis de queimação, porque foram ervas estudadas e fracionadas nas porções exatas para as pessoas conseguirem tomar e sentirem os benefícios. Então, a gente vai ter essa visão para alimentação e hidratação, e também é o que não deve ser feito, né? Então, olhar para a dieta rotineira de vocês e ver se tem muito café, se tem muito álcool, açúcar refinado, laticínio pesado, muita carne vermelha, porque tudo isso, com certeza, vai trazer um peso extra para o corpo. Durante esse processo, a gente vai dar uma reduzida, quem sabe até uma eliminada. Ana, eu acho legal a gente também trazer um pouquinho de como é que funcionaria uma rotina de um dia nesses cuidados, né? Não sei se a gente pode falar juntas, né? Pode Mas falar, pode assim, falar. nesse começo de quando a gente acorda, né? A gente muitas vezes ou vai tomar água, ou vai fazer, né, escovar dente, enfim. Mas quando a gente fala nesse contexto ayurvédico, assim que a gente acorda, o interessante é a gente cuidar primeiro da mente. E isso também é algo que a gente trabalha dentro dessa rotina, né? Então, uma meditação, né, uma oração, um tempo assim para você se conectar com você mesma. Então, levantar sem levantar correndo, né? Então, trazer essa conexão, esse foco e que dá para borrifar o sprayzinho nesse momento, né? Que aí o cheirinho ele é feito com óleos essenciais que trazem esses benefícios do foco, né? Então, trazer esse gatilho olfativo para a gente dar essa presença aterrada para começar já, né, mais focada em si. Então, passou o spray, levantou,
a gente primeiro raspa a língua, porque a nossa língua também traz muito da nossa saúde. Então, tirar essas toxinas que a gente tem, né, que o corpo ele trabalha de noite, e aí o que não serve, ele elimina. Elimina pelo suor, elimina pela urina, pelas fezes e também pela língua. Então, a gente passar o raspador de língua, e aí ele tira essas toxinas, a gente escova o dente. Dentro desse kit, né, da Estera, tem também o óleo de gergelim. Então, há a possibilidade, algumas pessoas, às vezes, se dão bem fazendo isso ou não, de fazer algo que a gente chama de ganducha, que é colocar o óleo de gergelim, né, numa colher mesmo, e ingerir ele e fazer o bochecho. Depois disso, você pode cuspir no lixo. Isso vai lubrificar a nossa gengiva, fortalecer os nossos dentes e movimentar também mais facilmente as toxinas, né? Então, depois desse processo, aí a gente vai, sim, para a nossa água morna. Então, tomar uma aguinha morna, não precisa pingar limão, não precisa pingar própolis, é algo assim que a gente traz mesmo para trazer algo real, uma rotina palpável, uma rotina real que você possa fazer da sua casa sem ter que ter tantas outras coisas, né? Então, uma água pura, a morna no fogão, tomou a sua água, e aí depois você faz o seu café da manhã, que aí a gente já também orienta, né, Ana, a questão de coisas mais morninhas, quentinhas, né, com as frutas certas para esse momento, né, então, às vezes não é qualquer fruta, né, que cada estação também ela traz essa qualidade, né, Ana, de trazer essa potencialidade da fruta para aquele momento que você está usando. Quando Frutas, eu comecei. especiarias, né? Todas Sim. esse combinado de coisas a gente vai orientar, inclusive com as preferências. Então, o acompanhamento, ele vai ser não individual, mas ele vai ter características individualizadas. Então, o tempo todo, durante os 7 dias, vocês vão poder acessar, perguntar, não gosto de banana, não suporto banana. A gente vai achar as adaptações, porque o nosso desejo, de fato, é que vocês consigam aproveitar e desfrutar, e que seja fácil de acordo com o que você quer, o que você gosta. Não vai ser um protocolo igual para todo mundo e se vira aí com o que a gente vai entregar de lista, né? Vai ter esse acompanhamento, sim. Sim. E aí a gente conseguir entender, né, qual o momento que a gente encaixa tal coisa também. Então, de repente, eu tomo meu café, depois eu já preciso sair correndo para trabalhar, né? Pelo Então, amor de Deus, você faltou uma coisa que eu tô aqui me segurando e não tem que tomar café e sair correndo, tem que eliminar, gente. Xixi e cocô de manhã para sair com a barriga zerada, tá bom? Não vai começar o dia com fezes no corpo, porque o que não for eliminado, o corpo reabsorve. Atenção, tá bom? Vocês sabem que eu tenho a bandeirinha do cocô aqui hasteada na minha mão o tempo todo. Eu tô falando sobre a importância da eliminação. Muitas mulheres chegando com constipação intestinal. A gente já sabe que constipação intestinal causa doenças muito graves, como câncer do colo retal, como esse que levou a Pretagil. Então é muito sério isso. Não é, porque eu quero ficar magrinha para o verão. Que bom se conseguir. Mas tem coisas muito mais sérias que a gente está tratando aqui e que precisam ser ditas, porque existe uma indústria inteira interessada no nosso adoecimento. É interessante para a indústria criar a doença, porque aí cria a medicação e assim cria essa dependência, que é justamente o que eu não quero trabalhar. Eu quero dizer para vocês que o que eu mais busco é a independência, que vocês tenham saúde, que tenham longevidade, que até o último dia da vida de vocês estejam vivendo bem. Então, depois da água mora, antes do café da manhã, vai ter um momentinho de sentar no trono da princesa e esperar 5 minutos para ver se a evacuação vem. Eliminação é treino, eliminação é tempo, eliminação pode ser forjada na rotina. Então, sobre isso também vocês terão um acompanhamento durante esses 7 dias de purificação, tá bom? e até também o óleo de gergelim ele também pode ser usado para dar uma lubrificada nas narinas, que assim pode parecer a princípio estranho, mas ela ajuda de fato a gente a não grudar tanta poeira, né? Que na primavera a gente tem essa questão, né? Tempo às vezes muito seco, e às vezes muito molhado da chuva, enfim, né? A gente acaba ficando com esses desequilíbrios. E quando a gente passa um olhinho aqui para lubrificar, ele também traz esse cuidado com a imunidade, prevenir sinusite, rinite, enfim. Ele ajuda também nisso. Ô, Jaque, agora eu acho assim que se você falar todas as etapas, as pessoas vão querer participar da nossa vocação, né? Então, ó, para ter um saborzinho do que vem, é isso, assim, a gente vai olhar cada horário do dia para vocês encaixarem. São práticas muito rápidas, vocês viram? Raspar a língua, a gente demora, sei lá, 13 Sim. segundos.
a eliminação, no máximo 5 minutos, porque também não é para ficar sentada no trono, né, pode causar outras coisas, inclusive hemorroida e outras experiências ruins. Tomar uma água morna, quanto tempo pode levar isso? 1 minuto. Uhum. Então, são práticas muito rápidas, que são facilmente encaixadas na rotina de vocês. Para alimentação base, que vai ser café da manhã, almoço e jantar, que a gente também reduz um pouco a frequência alimentar para deixar intervalos mais longos para dar capacidade de digestão, as receitas são muito fáceis, é receita de uma panela só, com ingredientes que depois de comprados vão ser super fáceis de você fazer e produzir, é gostoso de comer, é fácil de digerir, as receitas vão ser passadas com passo a passo, lista de receitas para a semana, o acompanhamento de cada um dos horários do dia. Então, assim, é uma possibilidade, né, uma oportunidade que a gente está trazendo, que realmente vai ser um divisor de águas para quem entrar nesse grupo, que começa no dia 19, agora de... Gente, eu tô com uma dificuldade de falar dos meses. A gente tava falando isso agora, que eu tô querendo falar purificação de outono o tempo todo, e é primavera já, e eu tô querendo falar agosto e já é setembro. Então começa dia 19 de setembro, com a passagem da preparação. O dia mesmo que a gente vai começar é dia 22 de setembro, que é uma segunda-feira, o dia da primavera, o primeiro dia da primavera, e vai até o dia 29 de setembro, tá bom? Quem já entrar agora, e eu já vou mandar o link aqui para vocês, para quem quiser, a gente já vai mandar a lista para vocês conseguirem se programar, para convidar as amigas que vocês entenderem que podem ser beneficiadas com esse acompanhamento de uma semana, com todos os benefícios do kit, da sessão comigo com desconto também, porque realmente é uma chance que a gente quer trazer de tornar nós, mulheres, cada vez mais fortes, mais livres, mais saudáveis, de um padrão social que está buscando nos enfraquecer, nos adoecer, nos deixar cada vez mais com sentimento de culpa, com essa tensão de trabalho, maternidade, tem que dar conta de tudo. Calma. Esse é o ambiente que a gente quer criar para que as mulheres possam se fortalecer, sem um contexto de levantar bandeira política, sem um contexto de precisar levantar bandeiras de movimentos, não. É um movimento muito simples, de olhar para dentro, de olhar para nós, de olhar para o nosso contexto, para as nossas dificuldades, de ter acolhimento, que, cara, falta tanto acolhimento para o que a gente está sentindo, porque a gente está sofrendo todos os dias. Vocês sabem, meu trabalho é atender mulheres. É raro o dia que eu não vejo uma mulher chorando diante da câmera, dizendo que não aguenta mais, dizendo que está se sentindo insuficiente, que não tem 1 minuto para olhar para si. Então é isso, essa oportunidade nossa, essa salvaguarda, para você ter um tempo, alguns momentos no dia espaçados, para conseguir olhar para si, para lembrar o quanto você é importante, o quanto você é forte, o quanto é bom cuidar de você, para cuidar de todo o resto que é tão importante também na sua vida. Sim, e até para quem chegou depois, acho que até, né, fazer essa recapitulação até de valores, né, que a gente tem oferecido. Então, assim, a purificação em si, ela é R$ 47, e aí a gente dá essa oportunidade de você também ter a opção, né, de trazer os produtos que a gente está fazendo essa indicação, que seriam os produtos da Estera, que aí ele seria R$ 166,25, que aí você incluiria o valor, né, da purificação mais o valor dos produtos para fazer a rotina que a gente propõe. A Ana também tem um acompanhamento que seria o pós-purificação, né, porque é importante a gente entender que a gente vai fazer uma mudança na rotina. Mas se a gente voltar para a rotina que a gente estava, tanto de alimentação, de consumo, isso também traz um efeito rebote, né? Então, o importante é entender como a gente consegue voltar. E às vezes nem voltar para o normal, é continuar com esse acompanhamento para melhorar ainda mais, né? Ana, qual o valor? Eu esqueci o seu valor da consultoria. O preço da consulta é 597 normal, para quem tiver na purificação, 497. Então também tem desconto aí, fica mais barato com a purificação, mais a consulta do que é a minha consulta avulsa, né? Então realmente é uma oportunidade porque, cara, eu quero muito transformar muitas vidas nesses 3 meses aí de primavera, viu? Eu tô com esse propósito. Ninguém me segura, hein? E a gente também tem parceiros que a gente está trazendo porque a gente vai propor, né, alimentação, né, às vezes um chá, às vezes um tempero, né, uma especiaria, coisas que você consegue comprar na feira, coisas que você consegue comprar no mercado, no hortifruti, no empório, coisas básicas, assim, para o dia a dia, que muitas vezes você pode até ter na sua casa, né, mas a gente também está combinando aí com alguns parceiros para a gente conseguir até alguns descontos, né, nessas indicações que a gente vai fazer com relação à alimentação. Então, assim, um pacote completo para que a gente consiga fazer esse momento
né, essa uma semana muito especial e que seja de fato transformadora. Ó, a gente se comprometeu a honrar o tempo de vocês, e embora os encontros do Planner tenham 1h30, a gente achou que 1 hora seria o tempo ideal para esse encontro, porque sabemos que sábado, né? Dia de aproveitar com a família, fazer o que vocês querem, ter um tempo um pouco mais livre, mas tem tempo para pergunta. Alguém quer fazer uma pergunta? Pode mandar aqui no chat, pode mandar, pode abrir microfone, câmera, enfim, o que vocês quiserem. A gente está pronta para responder. E só para falar aqui, eu mandei no chat o link para quem quiser adquirir a purificação de primavera, lembrando, R$ 47, todos os benefícios que falamos aqui. Para fazer depois a compra da consulta e também do kit, a gente vai colocar já os links para quem está na purificação. Assim que a gente tiver as novidades, tudo vai ser comunicado por WhatsApp e e-mail. Então, também são ferramentas que estão muito dentro do nosso dia a dia, da nossa rotina, não vai precisar fazer nada, porque depois esse conteúdo vai ficar disponível para vocês dentro de uma plataforma da QIFI, que é onde vocês vão comprar o produto. Mas para essa primeira semana, para essa primeira turma, vai haver um acompanhamento síncrono. Então, todo mundo vai começar no mesmo dia, que é dia 22 de setembro, e vai terminar no mesmo dia, que é dia 29 de setembro. E depois, se quiser fazer, repetir, fazer com a família, vocês vão poder, porque esse conteúdo vai ficar disponível por 3 meses para vocês. Mas, nesse primeiro momento, a gente vai estar bem pertinho mesmo, porque, principalmente para essa turma que são aquelas mais chegadas nossas, assim, vai ter essa proximidade de, enfim, tirar dúvida, ver adaptações, dizer dificuldades, trocar ideias. Então, realmente, é um período muito bom da gente começar a fazer todo mundo junto, tá bom? É isso. E aí a gente tem Samantha. todos os materiais. A Samantha, ela falou que vai fazer também para a filha dela, né? Que está com algumas questões. Samantha é uma cliente querida da Estera. E ela está com a filha também com algumas questões, até de pele também, né? E aí a gente tem conversado muito com relação a pele dela tá assim, mas como é que tá a alimentação? Como é que estão os hábitos? Então é uma forma da gente rever como fazer esse reset, né? Dentro da nossa vida. Com certeza. Obrigada, viu, Samantha, pela sua presença. Qualquer informação, dúvida que você tiver também, meu Instagram é @anamarquini, pode ir lá, eu respondo todo mundo no direct, tá bom? E é uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Eu vou encerrar a gravação, depois quem quiser ficar aqui um pouco mais, a gente pode conversar um pouquinho, tá bom? Beijo para quem veio, espero vocês aí na nossa purificação de primavera. Obrigada, Jaque, por trazer seu depoimento. E obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Um beijo.